Bom, como se trata de retalhos, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é... Lembra que tem um triângulo, dos dois triângulos retângulos, um é maior do que o outro. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir aonde que eu vou fazer o triângulo maior e onde eu vou fazer o triângulo menor. Tá? Então, os dois retângulos aqui eles são irregulares. Tá? Então, esse aqui ele é um pouco menor. Eu coloco aqui um em cima do outro. Ó. Ele aqui é um pouco menor, tá? Na largura, mas ele é maior no comprimento. Então eu quero um módulo que seja mais gordinho, né? Mais largo do que comprido. Eu já tenho um outro que é bem comprido. Então esse daqui vai ser o triângulo menor e o de baixo vai ser o triângulo maior. Então, definido isso, eu tenho, como é um triângulo retângulo, então um dos ângulos tem que ser reto. Então eu tenho que, como a chapa é um retalho, então a chapa foi cortada de acordo com as exigências da parede. Então é provável que esses ângulos não tenham um ângulo reto. Tá? Então com um esquadro eu vou descobrir se está um ângulo reto. Se não estiver reto eu tenho que riscar e cortar. Tá? Então, ó, aqui, ó, esse ângulo não está reto. Esse ângulo também não está reto. Eu quero que esse ângulo aqui seja o ângulo reto. Então, esse ângulo aqui não está reto. E nem esse ângulo também está reto. Então, vou ter que fazer um ângulo reto aqui e depois cortar com a serra. Vou verificar na outra chapa também. Ela está com o ângulo reto certinho. Se não tiver, tem que riscar. Olha, esse ângulo não é reto. Nem esse ângulo. Então eu tenho que riscar. Lembrando que o corte, a serra, ela sempre solta umas rebarbas na madeira, tá? E então eu tenho que fazer colocar a serra do lado de dentro da madeira. A parte vai ficar para dentro do triângulo, para dentro do módulo, para que as rebarbas fiquem para dentro, tá? E não prejudique a estética do módulo no final, tá? Como é que eu sei qual é o lado externo e qual é o lado interno? Essa chapa aqui, como é um retalho de outra parede, então eu já fiz os furos nela previamente. Eu fiz os furos para colocar na parede escalada. Agora, se você comprar uma madeira zerada, né, nova, você vai fazer o furo. Então, sempre quando você vai fazer o furo, a parte de baixo da broca ela dá uma estourada na madeira. Então, só fica umas rebarbas nesse furo. E você tem que acabar tirando. Mas só que a parte de cima ela fica lisinha, ela fica perfeita. Então essa parte de cima é que vai ficar para fora do módulo e essa parte toda estourada do furo da porca-garra é que vai ficar para dentro do módulo. Agora que o ângulo reto já está certinho, né? Então eu tenho realmente um triângulo retângulo, eu posso cortar a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Aí é o maior lado do triângulo. A hipotenusa, lá na parte ao lado do triângulo que vai encostado na parede, ela precisa ser cortada no ângulo de 45 graus. Tá? Senão vai ficar um degrau muito grande e vai dificultar na hora de aparafusar o módulo na parede. A hipotenusa tem que ser riscada no lado externo do triângulo, tá? Para que você consiga fazer esse corte de 45 graus.
para você saber se você vai conseguir fazer esse corte em ângulo de 45 graus, tem que ver se sua máquina é possível fazer isso. A minha tem uma regulagem aqui na frente, eu solto isso aqui e mudo aqui, ó, o ângulo dela, tá? O ângulo da lâmina. Então com isso eu consigo fazer o corte em 45 graus. Se sua máquina não dá para fazer isso, então você não vai conseguir fazer esse corte de 45 graus. Não tem problema, vai ficar um pouco mais difícil na hora de fixar o módulo na parede, mas não vai ser um grande problema assim para você resolver mais tarde. Como a maioria das máquinas ela faz o ângulo sempre para dentro, então por isso você tem que fazer o corte, colocar a máquina do lado externo do triângulo, tá, do módulo, para que você consiga fazer esse corte certinho aqui. Então antes de cortar, verifique 1 milhão de vezes o que você está fazendo, confere todas as medidas, confere sua régua, confere o risco que você fez, confere a posição da máquina, a posição da lâmina, para que você consiga fazer esse corte certinho, tá? Senão você vai desperdiçar o material aí. Tem uma máxima da marcenaria que é meça 3 vezes e corte uma. Então não importa quantas vezes você vai medir, tem que medir, porque você tem que ter certeza do que está fazendo antes de fazer o corte. Depois que fez o corte, já era, você vai gastar material, ok? Para fazer esse risco, essa daqui é o lado menor, tá? Essa outra chapa vai ser o lado maior. Então, só que essa chapa aqui era muito comprida, então eu tenho que tirar a parte de cima ali, da ponta. Então eu vou colocar uma chapa em cima da outra, eu verifiquei ali a ponta está certinha. Agora eu vou riscar o limite aqui. Esse triângulo não pode ser mais comprido do que esse risco, ok? Só que ainda tem outro problema. Qual é? Como esse triângulo ele é 2 centímetros mais estreito do que esse triângulo, então eu tenho que colocar aqui, eu pego um pedacinho de madeira, tá? Primeiro eu faço coloquei certinho a minha régua lá na ponta, coloquei no risco que eu fiz aqui de limite e tracei uma linha. Essa aqui vai ser a minha hipotenusa de referência, ok? Então eu pego aqui, ó, porque a diferença de um triângulo para o outro é exatamente a espessura de uma chapa. Então eu coloco aqui, acompanhando o ângulo que eu fiz, referência. Isso quer dizer que esse triângulo não pode ser mais comprido do que essa linha aqui, tá? Eu posso até fazer ele mais curto, posso até fazer ele metade aqui, mas mais comprido não posso fazer. Por quê? Porque senão a outra chapa não vai ter comprimento para acompanhar esse triângulo. E como aquela outra chapa é maior ainda, então vai faltar material, ok? Agora eu vou pegar uma régua, tá? Essa régua pode ser um pedaço de madeira qualquer, um retalho, que você tenha certeza que um dos lados dele está absolutamente reto, tá? Esse lado aqui fui eu que fiz o corte, né, com a minha máquina e não ficou tão bom assim, né? Tem até umas falhas aqui. Esse lado aqui é o lado do corte feito pela fábrica, tá? Então ele está bem reto, tá? O lado mais reto dessa folha aqui. Como é um retalho, né? Então sempre tem um lado que é pior que o outro. Então, para descobrir qual vai ser a minha hipotenusa, né? Eu vou riscar agora a minha hipotenusa. Eu coloco ali
eu posso colocar para cá, nesse risco, mas não posso colocar para lá. E aqui eu coloco bem certinho na ponta, para utilizar todo o material. E faço o risco. Hipotenusa riscada, agora eu vou parar para cortar. Estou aqui pronto, coloquei a minha régua já, tá? Posiciona da máquina, lâmina inclinada, parte de cima da madeira é a parte de fora do módulo e com o ângulo para dentro, então ele vai fazer o corte nesse sentido assim, para que fique certinho quando colocar o módulo na parede. Hipotenusa do triângulo menor cortado, tá? Agora a gente vai cortar a hipotenusa do triângulo maior. Lembrando que a hipotenusa, a gente coloca a máquina de corte a serra circular do lado de fora do módulo. Então é este lado aqui. Esse aqui é o ângulo reto, então essa aqui é a hipotenusa. Então eu vou fazer o corte nesse sentido aqui. Para fazer esse corte, eu coloco o triângulo menor em cima do maior. Tá? Com as faces externas dos triângulos, uma de frente para a outra. Então, esse aqui é o lado externo do triângulo, esse aqui é o outro lado externo do outro triângulo. Então, eu coloco uma de frente para a outra. Agora, para saber a medida exata que esse triângulo maior vai ter, eu vou usar um retalho da chapa de compensado, da mesma chapa de compensado que eu estou usando para fazer o módulo, por favor. Tá? E eu vou colocar paralelo ao cateto maior, o cateto de maior comprimento, que é esse daqui, ó. Esse aqui é o cateto maior. Tá? Esse aqui é o grande lance para você conseguir fazer esse módulo de uma forma que fique encaixado certinho. Coloquei ele aqui atrás, alinhei o lateral do cateto menor, venho aqui, coloco ele certinho aqui, bem faceado, confiro, tá? Aquela máxima, meça 3 vezes e corte uma. Agora aqui é que eu vou fazer o corte. Agora eu posso riscar aqui e fazer o corte. Então, lápis. Notando que aqui vai faltar um pedaço, tá? Peguei aqui o esquadro para completar o fio da linha aqui. Justamente porque esse triângulo ele é maior do que o outro. Por isso que eu faltando esse pedaço. Se lembra que eu disse para tomar todo aquele cuidado na hora de riscar o triângulo menor, para não fazer um triângulo menor maior do que ele deve ser, porque senão vai faltar material na hora de confeccionar o triângulo maior, justamente por causa disso. Ó. Vendo aqui? Aqui é o limite do triângulo maior. Se o triângulo menor tivesse ficado um pouquinho maior, ia faltar material. Aí eu teria que cortar de novo o triângulo menor para depois voltar aqui e riscar o triângulo maior. Então, tome muito cuidado na hora de riscar o triângulo menor, para que não falte material para fazer o maior. O resultado é esse. Tá? A gente tem 2 triângulos. Esse de cima é o menor. O de baixo é o maior, e a diferença deles é justamente a espessura de uma chapa. E o de baixo não é só maior na largura, ele também é maior no comprimento. Aqui termina o triângulo menor e mais um pouco adiante termina o triângulo maior. Agora que eu tenho os 2 triângulos retângulos prontos, eu posso começar a fazer o triângulo isósceles, que é aquele menorzinho que vai na parte de trás do módulo. A primeira coisa que eu preciso saber, se entre os retalhos que eu tenho, algum deles tem algum canto que tem um ângulo reto também.
tá? Então eu escolhi essa chapa aqui, que ela tem esse ângulo aqui que é reto. Ele está certinho. Como se trata de retalhos, nem sempre os ângulos são certinhos, são retos. Então eu escolhi essa aqui que está tranquila. A segunda coisa é qual é o comprimento do lado que esse triângulo vai ter. Tá? E o comprimento dele é justamente o comprimento da parte interna do triângulo retângulo menor. Então aqui, ó, eu tenho isso aqui, esse aqui é o triângulo retângulo menor. Essa parte azul aqui é a parte interna, essa parte sem pintar é a externa. Então, eu tenho que vir aqui e medir desde essa ponta até o final da face interna. Nota que como eu cortei essa reta aqui em ângulo de 45 graus, a face externa ela é mais comprida do que a face interna. Por isso que eu tenho que medir a face interna dele. Que no caso aqui deu 36,9. Agora eu venho aqui aonde tem o ângulo reto, marco 36,9 para os dois lados. Esse lado aqui tem 36,9, esse lado aqui está marcado com 36,9. Agora é só traçar uma reta nesses dois pontos onde eu marquei. Esse aqui é o local onde eu vou cortar. Tá? Essa é a hipotenusa desse triângulo. A hipotenusa é o ângulo oposto, o lado oposto ao ângulo reto. E esse corte aqui ele vai também ser feito em ângulo. Como eu vou descobrir qual é o ângulo que esse corte aqui tem que ser feito? Então eu pego um dos triângulos grandes, triângulo retângulo grande. Esse lado aqui é a parte de cima do triângulo, do módulo. Esse aqui é o ângulo reto, ok? O outro ângulo aqui, esse aqui, o de baixo, essa é a lateral que vai encostada na parede. Então esse ângulo aqui é o ângulo que eu tenho que cortar. Então eu pego a máquina e vou copiar esse ângulo. Pronto. Agora está pronto para fazer o corte. Agora que o triângulo isósceles está pronto, já com um corte em ângulo aqui, as três peças estão prontas, então eu vou dar uma montada nele, assim, só encaixar para ver se não tem nenhuma peça cortada errada, nenhum cortado errado, antes de definitivamente de aprender eles um no outro, tá? Porque se por acaso tiver alguma coisinha errada, uma coisa que não está muito boa, bem encaixado, eu posso tirar tudo e refazer o corte sem problema nenhum. Agora, se já furar um parafuso já para travar ele, quando eu descobrir, eu vou ter que desmontar tudo e vai dar mais trabalho. Certinho, sem problema nenhum. Agora todas as peças estão prontas para ser presas. Antes de montar, a gente precisa pôr primeiro as porcas agarras, que é essa pecinha aqui. É essa peça que segura o parafuso, que vai segurar a garra. Então eu preciso colocar ela primeiro na parte de trás dos compensados. Se você for colocar isso aqui depois de ter montado o módulo, vai ficar um pouco ruim e pode afetar a estrutura dele, dar uma folgada, então não é muito legal. Então a melhor coisa é colocar antes. Tá? Então como é que coloca ela? Você coloca pela parte de trás, procura um buraco, tá? E martela, somente isso, tá? Até que a porca fique bem presa na madeira.
De preferência faça isso no chão, numa superfície bem rígida, porque você tem que bater com o martelo relativamente forte. Vamos lá. Agora está tudo pronto para poder fazer a montagem. A primeira coisa que eu vou fazer é prender essas cantoneiras aqui. Tá? Essa aqui é uma cantoneira que eu fiz com um resto de material que eu tinha aí. Eu cortei, aí eu fiz um furinho aqui e outro furinho aqui para poder prender os parafusos. Se você não tiver uma cantoneira dessa, não precisa, você pode prender tudo com parafuso. Tá? Só fica bem esperto para que o parafuso fique bem centralizado nas madeiras para não ficar saindo para os lados. Se sair pelo lado de fora pode machucar a mão, né? E se sair pelo lado de dentro pode não ficar muito bem preso na madeira. Então coloca o parafuso bem reto. Se você for usar esse daqui é melhor. Eu uso porque ele ajuda na montagem também, fica mais fácil de montar, né? Além de dar mais segurança e ficar mais forte. Você tem que prestar atenção, porque se você for usar esse tipo de cantoneira, você precisa colocar um parafuso curto, para que ele não atravesse a madeira, né? Porque ele vai ser colocado aqui e vai colocar direto na madeira aqui. Se ele for mais comprido do que a espessura da chapa de compensado, então você vai ter problema, porque a ponta vai ficar para fora e vai ficar machucando a mão. Tá? Depois da descrição do vídeo, eu vou colocar os materiais que eu usei. Tá? Mas não fica muito preso esses materiais não, porque o comprimento do parafuso depende do tamanho da chapa que você está utilizando, né, da espessura da chapa que você está utilizando. E antes de colocar as cantoneiras, eu preciso saber aonde que eu vou colocar elas. Tá? Então, primeiramente na parte de dentro, tá, do módulo, e eu quero que fique com espaço de aproximadamente 20 centímetros entre os parafusos. E eu vou intercalar cantoneira e parafuso. Eu tenho que colocar a cantoneira com espaço aqui para encaixar a outra chapa. Tá? Então eu estou começando aqui com a chapa maior, com um triângulo maior. Então eu coloco aqui um retalho para poder saber a distância que eu tenho que colocar essa. Colocar as cantoneiras no triângulo maior, agora eu vou para o triângulo isósceles. Esse triângulo ele vai encaixado por dentro das outras, então eu não preciso colocar esse espaço aqui. Então eu já posso colocar bem rente aqui na da madeira. Esse é outro momento bem tenso na montagem, tá? Então tem que prestar bastante atenção para que fique um trabalho bem feito e que não fique com folgas, né? O módulo fique se mexendo e acaba atrapalhando ou até mesmo desmontando. Né? Então tem que prestar bastante atenção para ver se não fica espaço em lugar nenhum. E ficar bem rente aqui nessa lateral. Pressionar a parede aqui do módulo para que fique o mais próximo possível. Não precisa apertar total agora. Caso você precise fazer um reajuste, isso vai ser possível. Se você apertar tudo, vai ficar mais difícil. Encaixou tudo certinho, agora você pode dar o aperto final dos parafusos. Módulo montado com as cantoneiras, agora vou terminar com os parafusos compridos que vai direto na madeira. Se por acaso você não tiver uma parafusadeira, uma furadeira boa para fazer esse serviço, você pode fazer na mão mesmo, não tem problema. Só que esse parafuso aqui você consegue pôr na mão, sem problema nenhum. Agora esse parafuso aqui ele é bem comprido, ele vai dar um pouco de trabalho, então se for o caso, faz um furinho guia primeiro, né, com uma broquinha bem fina de 1,5, 2 milímetros, e aí depois você vem com esse parafuso aqui. Eu prefiro dar uma escariada na madeira para
quando o parafuso entrar, ele não dá aquela machucada na madeira e levanta várias farpas. Então, dou uma escariada, o parafuso entrar mais bonitinho. Eu tenho aqui um escariador para poder fazer serviço, mas se você por acaso não tiver, você pode fazer com uma broca grossa, uma broca 10 ou 8, que não tem problema, você consegue fazer sim e fica bonito também. Só tem que prestar atenção para que o furo que você fizer com o escariador não fique muito maior do que a cabeça do parafuso, né? Fica estranho. E nem que fique pequeno também, porque aí não adianta nada você ter feito, tá? Tem que prestar atenção também no seguinte: como eu coloquei cantoneiras por dentro, com aquele parafuso menor, eu não posso colocar esse parafuso aqui no mesmo lugar onde está aquela cantoneira com outro parafuso. Senão um parafuso vai bater no outro e vai entortar e vai ficar estranho e talvez nem fique preso direito. Então tem que marcar pelo lado de fora, onde você colocou a cantoneira, e para você não acertar o mesmo parafuso, ok? Lembrando que vou fazer com uma distância de 20 centímetros aproximadamente de um parafuso para o outro. Aqui na ponta é importante você deixar uma distância da quina, né, da aresta, de pelo menos uns 3, 4 centímetros, porque a ponta é meio frágil. Se você ficar fazendo muito buraco com parafuso e tudo mais, pode acabar fragilizando ainda mais a ponta. Aqui já é o ponto em que tem uma cantoneira lá por dentro, então aqui eu não posso colocar parafuso. Aqui na ponta do módulo tem que ficar esperto para que o parafuso não seja comprido o suficiente para passar aí pela madeira. Isso vai te prejudicar na hora de instalar o módulo na parede. Então eu tenho que colocar num ponto em que ele não saia. Tá? E também tome cuidado também com essa ponta, porque ela é bem frágil. Então se você ficar enchendo de parafuso aqui, vai fragilizar ainda mais a ponta. Ok? Escareamento feito, agora é hora de prender os parafusos. Bom, praticamente já está pronto já. Depois de ter colocado os parafusos, fica tudo bem firme, tudo bem preso e não tem mais muito o que fazer. Você vai dar uma lixada para tirar essas farpas, para não ficar prendendo no dedo, né? E de repente, se você quiser, você pode, com uma lixa 60, né, fazer, que ela é bem abrasiva, você pode fazer uns afundados, né, para ter uma pega a mais. Aqui em cima principalmente é bem legal dar uma afundada, ou aqui também, você bate aqui, você vem subindo com a mão, né, como você coloca na parede, coloca ele de pé na parede, fica bem legal, né, dá uma diferença a mais. Mas se por acaso você quiser um refinamento melhor, você dá uma lixada geral, né, você faz esses afundados assim com a lixa 60, depois você vem com uma lixa 120 e dá uma lixada geral para ficar bem bonitinho e para tirar essas quinas principalmente também, pode dar uma machucada, mas não dá muito além disso. E depois dá uma pintada, tá? Depois que eu terminar todo esse serviço, eu mostro para vocês como é que vai ficar. Falou!